Olá, queridovskis! Aqui é o Sostag na área, professor de Física, e dando continuidade ao nosso estudo dos resistores, vamos ver agora como funciona a ligação ou a associação de resistores em paralelo. Vamos lá, meu amigo? Cara, tem esses dois resistores, como que eu ligo eles em paralelo? Ligar em paralelo é você dar à eletricidade várias opções de caminho. Aqui, cara, cada um desses dispositivos vai ser uma opção de caminho para a eletricidade. Cara, numa associação em paralelo, olha, tá? Eu tenho uma DDP aqui entre os pontos A e B de 110 volts. Eu vou pegar e vou levar esse aqui, ó, por exemplo, poderia ser um fio fase ou um neutro da sua tomada. Vou pegar aqui esse B aqui, tá? E vou forçar o lance aqui, dar uma opção de caminho para a eletricidade. Agora, cara, eu vou pegar esses dois resistores, vou conectar. Ligar aqui, ó, tom, é como se eu ligasse diretamente aqui. Ele tem uma perninha ligada no A. E agora eu vou ligar uma outra perninha no B. Cara, ligar aqui é a mesma coisa que ligar aqui, aqui, assim. Esse cara aqui, o R1, tem uma perninha ligada em A e outra perninha ligada em B. Vou fazer o mesmo lance para o outro resistor. Conectar uma perninha em A e a outra em B. Ora, a eletricidade agora ela vai encontrar duas opções de caminho. Quando a corrente elétrica, por exemplo, sair do ponto A, vamos supor que daqui sai uma corrente elétrica de 6 amperes. Quando essa corrente chegar nesse ponto, aqui eu vou ter o que a gente chama de um nó no circuito. Nó, né? Que são pontos onde uma corrente se divide em várias ou várias correntes se juntam em uma só. Para a eletricidade de A para B, dá para você ver que ela pode passar pelo resistor R1 ou passar pelo resistor R2. Então, quando eu vejo a corrente elétrica se dividir, tá? Divide, passa pelos resistores e logo em seguida se encontra, eu vou caracterizar uma associação em paralelo. Lembrando que numa associação em paralelo eu tenho que ver a corrente se dividir, atravessar os resistores e logo em seguida se encontrar. Agora, o que é importante você entender numa associação em paralelo são dois elementos importantíssimos. Anota aí no seu caderninho, você vai precisar disso, meu amigo. Em paralelo, o que a gente observa é que a corrente elétrica aí, total, ela é distribuída nos resistores. Como assim? Repete comigo. Em paralelo, a corrente elétrica ela é distribuída nos resistores. Então, se aqui eu passo uma corrente de 6 amperes, ela vai ser dividida. Um pouquinho passa por aqui, um pouquinho passa por lá. Se, por exemplo, eu falo que aqui passa uma corrente I1, vamos supor, um valor de 2 amperes. Cara, aqui eu vou ter uma outra corrente elétrica, vou chamar de 2. E vamos supor que essa corrente aqui vale 4. Cara, em paralelo, a corrente é dividida, de modo que quando eu somo a corrente em cada resistor em paralelo, o resultado sempre vai me dar a corrente total. Esses 2 amperes mais esses 4 amperes, está me dando a corrente total, que é 6. Segundo detalhe importante, meu amigo, em resistores em paralelo, a gente observa que a DDP nos resistores, ela é a mesma. Os resistores ficam submetidos à mesma DDP. Repete comigo. Em paralelo, a DDP é a mesma em todos os resistores. Se entre A e B eu tenho dos 110 volts, cara, aqui esse cara está com a perninha ligada em A e a outra em B. Esse ligado em A, esse outro ligado em B. É como se eu pegasse esse fio e ligasse direto nessa tomada. O resistor R1, eu vou ter nele uma voltagem U1 de 110 volts, que é igual a DDP total. No resistor R2, eu vou ter uma DDP também de 110 volts, que é igual a DDP total. Um bom exemplo, cara, são o quê? Os pontos elétricos da sua casa. Na sua casa você pode ter uma fase de 110 ou 220. Usamos muito essas duas tensões no Brasil. Na sua cozinha, na tomada do seu quarto, na tomada lá da sala, todos os pontos têm a mesma tensão, eles estão ligados em paralelo. Em paralelo, nós temos a divisão da corrente, porém a DDP é a mesma.
Agora, uma armadilha comum em probleminhas são os caras tentarem te enganar, montarem casinhas para você. Muitos alunos caem nela. Em paralelo, quando um dos equipamentos queima, se a lâmpada 1 queimar, os 2 amperes que passariam por ela vão passar na outra e ela vai brilhar mais. Está certo isso? Não. Em paralelo, quando um equipamento queima, pifa ou é desconectado, a corrente elétrica que passaria por ele deixa de ser injetada no circuito. Essa fonte de tensão não vai mais injetar 6 amperes. Ela só vai criar uma corrente de 4 amperes, que é justamente a corrente que o resistor 2 está utilizando. Então, em paralelo, quando um equipamento queima, como aparecerem lâmpadas em paralelo. Lâmpada A queimou, a B continua funcionando normalmente. Se um queima, pifa ou é desconectado, o outro resistor que está em paralelo a ele continua funcionando normalmente. Já pensou se na sua casa, na hora que você desligasse a lâmpada do seu quarto, a geladeira da cozinha desligasse? Na hora que você desliga a televisão, cara, a água do chuveiro lá vai ficar fria? Não, cada equipamento funciona de forma independente, pois ele é uma opção de caminho para a eletricidade. Agora, por mais complexo que seja o seu circuito, sempre podemos imaginar ele como sendo um circuito simples, um único resistor, chamado REC, alimentado por uma fonte de tensão. Na associação em paralelo, como que nós descobrimos a resistência equivalente? Eu posso trocar todos esses caras, arrancar isso aqui, e colocar por um só, o REC, que vai fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho. Aqui entre A e B eu tenho 3 resistores e eles estão ligados em paralelo, porque a minha corrente elétrica total I ela vai ser dividida, né? Parte da corrente vai por cima, o I1, parte pelo meio, o I2 e parte vai por baixo, o I3. A corrente se divide através dos resistores e depois se encontra de novo. Qual seria a resistência que eu colocaria? No lugar desses 3, eu troco por um e permite com que o meu circuito funcione da mesma forma. Em série você somava, agora em paralelo nós vamos somar os inversos das resistências. A resistência equivalente em paralelo ela é calculada de uma forma diferente. 1 sobre REC, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, e já pegou a manha, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. A resistência equivalente ela é igual o seu inverso, é igual à soma do inverso das resistências. Mas como assim, seu sabe? De onde é que saiu isso aí? Relaxa, meu irmão. Aqui você tem que ver que a sua corrente elétrica total, ela é a soma de todas as correntes. O I1 mais o I2 e vai embora. Todos esses vão ser o quê, cara? Substituídos por um único resistor, que é o REC. A primeira lei de Ohm vai ser útil para mim, né? Lembra que o U é igual a R vezes I. É o URI. Então eu posso jogar esse cara aqui para cá, dividindo assim, e dizer para você que a corrente elétrica vai ser a DDP-U dividido pela resistência R. Quando eu precisar, eu falo que a corrente elétrica minha total é a DDP total U dividido pela resistência equivalente, meu REC. Agora eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros, tá? Eu sei que meu I total é quem, cara? É o I1 mais o I2 mais o I3. Então, meninos, agora que nós vamos substituir no lugar do I total, eu coloco I1 mais I2 mais I3, vai embora. Isso aqui é igual a DDP total U sobre a resistência equivalente. Cara, faço o mesmo jogo, hein? Cara, como é que eu calcularia a corrente elétrica que passa por esse cara? Pegando o dele e dividindo pela R dele. No lugar do I1 eu troco por quem? Eu vou trocar por U sobre, o R1. Mais, no lugar do I2, quem que eu coloco no lugar do I2? U dividido pelo R dele, o R2. E vai embora, estou fazendo para todo mundo. O resultado disso aqui é U sobre REC.
Enfim, senhores, dá para você ver a equação matemática? Eu posso vir aqui e colocar o U em evidência. Se eu colocar o U em evidência, eu vou dividir todos os termos por U. Aqui eu divido por U, vai me dar 1, divido por U dá 1, divido por 1 dá 1. Eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre RE, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Então, quando eu quero calcular a resistência equivalente em paralelo, eu não posso somar. Eu vou achar o REC com esta equação. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Lembrando que quando eu troco vários equipamentos por um em paralelo, eu vou obter um resistor menor. O meu REC sempre é menor do que o menor dos resistores. Quando eu troco vários resistores em paralelo por um, eu troco por um de menos resistência. Enfim, meninos, existem alguns macetes práticos que te permitem fazer essa conta mais rapidamente. Mas é um cenário para uma outra aula. Aquele abraço.